Existe um tipo de medo silencioso que raramente é nomeado em voz alta, mas que governa decisões inteiras, relações e até destinos pessoais. É o medo de incomodar. Ele não aparece como um pânico explícito, nem como um pensamento claramente formulado. Ele se infiltra, ele orienta o tom de voz, a forma de pedir algo, o tempo de resposta, o cuidado excessivo com cada palavra. Pessoas que vivem sob esse medo aprendem cedo que existir pode ser interpretado como excesso. E assim passam a vida tentando caber em espaços cada vez menores. A psicologia das pessoas que têm medo de incomodar começa quase sempre na infância, mas não necessariamente em eventos traumáticos evidentes. Muitas vezes nasce em ambientes onde o afeto era condicionado, onde a tensão vinha acompanhada de cansaço, impaciência ou cobrança. A criança aprende a ler microsinais, um suspiro, um olhar desviado, uma resposta curta. Com o tempo, ela conclui algo profundo e perigoso. Conclui que suas necessidades cansam, que seus sentimentos exigem demais, que pedir é arriscar rejeição. E então ela começa a se reduzir. Essa redução não é consciente. Ela acontece como um mecanismo de sobrevivência emocional. Se eu não incomodar, eu permaneço aceito. Se eu não pedir, eu não atrapalho. Se eu não aparecer demais, eu não sou rejeitado. O problema é que esse raciocínio infantil cresce junto com a pessoa. Ele se transforma em um modo de existir. Na vida adulta, esse indivíduo pode ser extremamente educado, atencioso, empático, mas por trás disso existe uma ansiedade constante. A ansiedade de estar sempre invadindo o espaço do outro apenas por existir. Essas pessoas pedem desculpa por tudo, desculpa por perguntar, desculpa por demorar, desculpa por sentir, desculpa por ocupar tempo. O pedido de desculpa se torna um pedido inconsciente de permissão para existir. E quanto mais elas se desculpam, mais reforçam a crença interna de que realmente estão erradas por estarem ali. O medo de incomodar não é humildade, é autoanulação disfarçada de gentileza. No fundo, esse medo está profundamente ligado à vergonha. Uma vergonha silenciosa que não grita, mas sussurra o tempo todo. Vergonha de precisar, vergonha de desejar, vergonha de falhar, vergonha de ser visto como alguém que dá trabalho. Essa vergonha cria um radar hiperativo para a reação dos outros. Pessoas com medo de incomodar estão sempre analisando expressões faciais, mudanças de tom, pausas na conversa. Elas se responsabilizam emocionalmente pelo conforto alheio, mesmo quando isso significa abandonar a si mesmas. Do ponto de vista psicológico, isso está ligado a padrões de apego ansioso e evitativo ao mesmo tempo. Ansioso porque existe um medo intenso de rejeição, evitativo porque, para não ser rejeitado, o indivíduo evita expor necessidades. É um paradoxo interno. Quero conexão, mas não posso exigir nada. Quero proximidade, mas não posso ocupar espaço. Quero ser amado, mas não posso dar trabalho. Essa tensão constante gera um cansaço emocional profundo, muitas vezes invisível até para quem o sente. Com o tempo, o medo de incomodar molda escolhas importantes. A pessoa aceita relações desequilibradas, aceita ser sempre a compreensiva, a que entende, a que espera, a que se adapta. Ela raramente confronta, raramente impõe limites. Não porque não tenha limites, mas porque acredita que expressá-los seria egoísmo. Ela confunde limite com rejeição, confunde necessidade com abuso, confunde voz própria com incômodo. No ambiente profissional, esse padrão se manifesta de forma cruel. São pessoas competentes que não pedem reconhecimento, que não negociam salário, que não questionam prazos irreais, que assumem tarefas extras para não parecerem difíceis. Elas carregam mais do que deveriam e, ainda assim, sentem culpa por não fazerem o suficiente. O medo de incomodar faz com que o valor pessoal esteja sempre condicionado à utilidade. Se eu sou útil, eu posso ficar. Se eu não sou, eu atrapalho. Em relações afetivas, esse medo cria vínculos frágeis e assimétricos. A pessoa evita expressar insatisfação, evita pedir atenção, evita dizer que algo machucou. Ela prefere engolir o desconforto a correr o risco de ser vista como exigente. Com isso, acumula ressentimentos silenciosos. E muitas vezes o relacionamento termina não por excesso de conflito, mas por ausência de verdade. O outro nunca soube quem ela realmente era porque ela nunca se permitiu ser inteira. Há também um impacto direto na identidade. Pessoas com medo de incomodar têm dificuldade de responder à pergunta "quem sou eu?", porque passaram tanto tempo se moldando ao outro que perderam contato com seus próprios desejos. Elas sabem o que o outro espera.
Sabem o que é adequado, sabem o que não causa problemas. Mas quando precisam escolher por si, sentem culpa, confusão, ansiedade, a autonomia parece perigosa. Escolher a si mesmo parece um ato agressivo. Esse medo também está ligado a experiências de invalidação emocional. Quando sentimentos foram minimizados no passado, quando ouviram frases como "isso não é nada, para de exagerar, agora não é hora", a mensagem internalizada é clara: meu mundo interno não importa tanto quanto o conforto externo. Então a pessoa aprende a se adaptar ao ritmo do outro, às prioridades do outro, às dores do outro e se desconecta das próprias. Do ponto de vista neuropsicológico, viver constantemente monitorando o impacto da própria existência no outro mantém o sistema nervoso em estado de alerta. O corpo nunca relaxa completamente, há sempre uma tensão de fundo, um medo de errar socialmente, um medo de ocupar demais. Isso pode levar a sintomas de ansiedade, exaustão, dificuldade de relaxar em companhia, sensação de culpa após interações sociais, necessidade de isolamento para se recuperar. Não porque a pessoa não goste de gente, mas porque estar com pessoas exige um esforço constante de autocontenção. É importante entender que o medo de incomodar não nasce de fraqueza. Ele nasce de adaptação. Em algum momento, essa postura protegeu. Talvez tenha evitado conflitos. Talvez tenha garantido aceitação. Talvez tenha sido a única forma de manter vínculos. O problema é quando essa estratégia continua sendo usada em contextos onde já não é necessária. Quando a pessoa adulta continua vivendo como se precisasse pedir licença para existir. Há uma tristeza profunda nesse padrão, a tristeza de nunca se sentir totalmente à vontade, de nunca relaxar por completo, de sempre sentir que está um pouco a mais, um pouco demais, mesmo quando ninguém está reclamando. Essa tristeza não é óbvia. Ela se manifesta como cansaço, como desânimo, como sensação de não pertencimento. A pessoa está presente, mas não se sente parte. Ela participa, mas não se sente incluída. Porque inclusão verdadeira exige presença inteira, não presença reduzida. Compreender a psicologia do medo de incomodar é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Não para culpar o passado, mas para reconhecer o padrão. Para perceber que gentileza não precisa ser autoapagamento. Que consideração não exige silêncio. Que respeito não nasce da anulação. Enquanto isso não é visto, a pessoa continua tentando ser pequena o suficiente para não causar desconforto. E ninguém nasceu para viver em miniatura. Esse primeiro bloco não é sobre solução, é sobre consciência, sobre olhar para esse medo com honestidade, sobre perceber quantas decisões são tomadas não pelo que se deseja, mas pelo que não se quer provocar. O medo de incomodar rouba possibilidades, experiências, vínculos autênticos. E o mais cruel é que ele faz isso em nome da harmonia. Mas não existe harmonia verdadeira quando uma parte desaparece para que a outra fique confortável. Esse medo não grita, ele sussurra, ele orienta, ele molda. E enquanto não é nomeado, continua comandando a vida de dentro para fora. Reconhecê-lo é desconfortável, mas é o início de algo essencial. O início de aprender que existir não é um incômodo, é um direito. Quando o medo de incomodar não é questionado, ele deixa de ser apenas um traço de comportamento e passa a se tornar uma identidade silenciosa. A pessoa já não pensa apenas que pode incomodar, ela sente que incomoda. Isso muda a forma como ela se posiciona no mundo. Sua postura corporal tende a ser contida. Seu tom de voz costuma ser mais baixo. Suas mensagens são longas demais, cheias de explicações, justificativas e cuidados excessivos. Não porque ela queira ser clara, mas porque teme ser mal interpretada, invasiva ou inconveniente. Esse medo cria uma vigilância interna constante. Antes de falar, a pessoa pensa demais. Antes de pedir, ela ensaia mentalmente todas as possibilidades de resposta negativa. Antes de se expressar, ela calcula o impacto emocional no outro. Esse excesso de antecipação desgasta. A mente nunca descansa. Existe sempre um diálogo interno perguntando: será que eu estou exagerando? Será que agora não é o momento? Será que isso vai cansar a outra pessoa? Com o tempo, essa vigilância se transforma em autocensura. Psicologicamente, isso gera uma dissociação sutil entre o que a pessoa sente e o que ela expressa. Ela sente raiva, mas não demonstra. Sente tristeza, mas minimiza. Sente vontade, mas recua. Esse desalinhamento interno cobra um preço alto. Emoções reprimidas não desaparecem.
Elas se acumulam no corpo, na mente, nos relacionamentos. Muitas pessoas com medo de incomodar desenvolvem sintomas físicos sem causa médica clara, como dores musculares, tensão no maxilar, problemas gastrointestinais, fadiga constante. O corpo acaba expressando aquilo que a voz não se permite dizer. Há também um impacto direto na autoestima. Porque quando alguém passa a vida se adaptando para não causar incômodo, ela começa a acreditar que seu valor está condicionado ao quanto consegue ser fácil para os outros. Fácil de lidar, fácil de agradar, fácil de manter por perto. Isso cria uma autoestima frágil, dependente da aprovação externa. Se o outro está bem, eu estou bem. Se o outro se afasta, eu falhei. A identidade fica apoiada em bases instáveis. Esse padrão também interfere na capacidade de confiar nos próprios sentimentos. Pessoas com medo de incomodar frequentemente duvidam das próprias percepções. Quando algo machuca, elas pensam que estão sendo sensíveis demais. Quando algo incomoda, acham que é frescura. Quando sentem necessidade de atenção, se acusam de carência. Essa invalidação interna é uma continuação da invalidação aprendida no passado. Mesmo quando ninguém mais está minimizando, a própria pessoa faz isso consigo. Nas relações, esse medo cria uma dinâmica perigosa. A pessoa se coloca sempre no papel de quem entende tudo, de quem releva tudo, de quem aguenta tudo. E isso atrai, muitas vezes, parceiros, amigos ou colegas que se acostumam a não serem confrontados. Não necessariamente pessoas más, mas pessoas que não são desafiadas a considerar o outro. O resultado é um desequilíbrio. Um dá espaço, o outro ocupa. Um se adapta, o outro se acomoda, e o silêncio vira rotina. Esse silêncio, porém, não é vazio. Ele está cheio de coisas não ditas, cheio de vontades engolidas, cheio de limites atravessados sem resistência. Com o tempo, a pessoa começa a se sentir invisível, não porque ninguém a veja, mas porque ela mesma se apagou tanto que já não se reconhece. Surge uma sensação de solidão mesmo estando acompanhada, uma sensação de não ser escolhida, quando na verdade nunca se colocou como opção real. Do ponto de vista emocional, o medo de incomodar também impede a vivência plena da intimidade. Intimidade exige risco. Exige mostrar necessidades, falhas, desejos. Exige, em algum nível, incomodar o outro. Quem vive tentando ser impecável para não causar desconforto, constrói relações superficiais, ainda que longas. O outro conhece a versão editada, controlada, contida. Não conhece a totalidade. E isso impede uma conexão profunda de verdade. Há um sentimento recorrente nessas pessoas que raramente é verbalizado. A sensação de que, se pararem de se esforçar, serão descartadas. Como se o vínculo dependesse exclusivamente da capacidade de não exigir nada. Isso cria uma pressão interna enorme. A pessoa sente que não pode relaxar, não pode ser espontânea, não pode simplesmente ser. Tudo passa por um filtro. Esse filtro é o medo. Esse medo também se manifesta na dificuldade de pedir ajuda. Mesmo quando estão sobrecarregadas, essas pessoas preferem dar conta sozinhas. Pedir ajuda soa como falha moral, como se estivessem atrapalhando a rotina alheia. Então, elas acumulam tarefas, responsabilidades, dores. E quando finalmente chegam ao limite, sentem culpa por não terem sido fortes o suficiente. Não percebem que o problema não é falta de força, mas excesso de silêncio. No ambiente social, o medo de incomodar faz com que a pessoa se sinta deslocada. Ela participa, mas sempre com um pé atrás. Evita puxar assunto. Evita prolongar conversas. Evita convidar. Evita sugerir. Ela espera ser chamada, incluída, lembrada. E quando isso não acontece, reforça a crença de que realmente não faz falta. Cria-se um ciclo cruel. A pessoa se retrai para não incomodar e o mundo responde com distância. Não por rejeição, mas por falta de sinal. É importante entender que esse medo não é simplesmente timidez. Ele é mais profundo. Ele está ligado à forma como a pessoa aprendeu a garantir pertencimento. Para ela, pertencer significa não atrapalhar. Significa ser discreta. Significa não ocupar. Qualquer movimento em direção à autoafirmação ativa culpa e ansiedade. Mesmo conquistas pessoais podem vir acompanhadas de desconforto, como se brilhar fosse um erro. Aos poucos, viver assim gera ressentimento. Um ressentimento silencioso, muitas vezes direcionado a si mesmo. A pessoa se pergunta por que ninguém a prioriza, mas não percebe que nunca se colocou como prioridade. Pergunta por que ninguém pergunta como ela está, mas sempre responde que está tudo bem.
Esse ressentimento pode virar amargura, cinismo ou isolamento emocional, não porque a pessoa queira se afastar, mas porque está cansada de existir pela metade. Reconhecer esse padrão é doloroso, porque implica admitir que muitas das próprias dores não vieram apenas do outro, mas da própria dificuldade de se posicionar. E isso não é culpa. É aprendizado, mas enquanto não é revisto, continua se repetindo. O medo de incomodar não protege mais, ele aprisiona. Existe um momento em que a pessoa começa a perceber que está pagando um preço alto demais para ser aceita, que está trocando autenticidade por aprovação, que está vivendo uma vida ajustada demais para caber nos outros e pequena demais para si. Esse momento costuma vir acompanhado de cansaço profundo, um cansaço existencial, como se algo dentro estivesse pedindo mais espaço para respirar. Se você se reconhece nesse padrão, é importante saber que esse conteúdo não é apenas uma reflexão isolada. Ele faz parte de um processo maior de tomada de consciência. E acompanhar esse tipo de reflexão até o fim pode ajudar a reorganizar a forma como você se vê e se coloca no mundo. Se esse tema conversa com algo que você vive, considere permanecer até o final e acompanhar os próximos conteúdos, porque entender é o primeiro passo para mudar. Chega um ponto em que o medo de incomodar deixa de ser apenas um desconforto emocional e passa a se tornar um limite invisível para a própria vida. A pessoa olha para trás e percebe quantas vezes deixou de viver algo não por falta de oportunidade, mas por medo de ocupar espaço demais. Quantas vezes silenciou quando precisava falar? Quantas vezes aceitou menos do que merecia para não parecer exigente? Esse reconhecimento costuma ser doloroso porque revela uma verdade difícil de aceitar, a de que boa parte da própria ausência foi construída aos poucos, em nome de não causar desconforto. Psicologicamente, romper com esse padrão não significa se tornar alguém agressivo, egoísta ou indiferente ao outro. Significa aprender a diferenciar consideração de autoapagamento. Pessoas que têm medo de incomodar cresceram acreditando que qualquer expressão de necessidade é um fardo. Por isso, quando começam a se posicionar, sentem culpa. Uma culpa profunda, quase infantil, como se estivessem quebrando uma regra invisível. Essa culpa não é sinal de erro, é sinal de mudança. O processo de sair desse lugar começa quando a pessoa entende que incomodar não é o mesmo que ferir, que pedir não é o mesmo que exigir, que falar não é o mesmo que atacar. Essa confusão acontece porque no passado qualquer tentativa de expressão foi recebida com impaciência, rejeição ou indiferença. O corpo aprendeu a associar voz com risco. Por isso, mesmo em ambientes seguros, a reação automática ainda é o silêncio. Um dos passos mais difíceis é tolerar o desconforto de existir de forma mais inteira. Quando alguém que sempre se anulou começa a dizer não, a pedir, a se posicionar, o sistema nervoso reage como se algo estivesse errado. Surge ansiedade, medo de perder vínculos, medo de ser mal interpretado. Muitas pessoas desistem nesse ponto e voltam ao padrão antigo, não porque ele seja melhor, mas porque é familiar. O conhecido parece mais seguro do que o saudável. Aprender a ocupar espaço exige prática emocional, exige pequenos movimentos consistentes. Não se trata de grandes confrontos ou mudanças bruscas, mas de escolhas diárias. Dizer quando algo não está confortável, expressar uma preferência simples, pedir ajuda sem se justificar demais, ficar em silêncio sem sentir culpa, permanecer em uma conversa sem se sentir um estorvo. Cada um desses gestos desafia a crença antiga de que existir incomoda. É comum que, ao começar esse processo, a pessoa perceba quem realmente respeita sua presença e quem só estava confortável com sua ausência. Algumas relações mudam, algumas se afastam. Isso não é uma perda gratuita, é um ajuste de realidade. Relações saudáveis comportam limites, necessidades e diferenças. Quando um vínculo só funciona enquanto alguém se cala, ele não é sustentado por afeto, mas por conveniência. Outro ponto importante é reconstruir a relação consigo mesmo. Pessoas com medo de incomodar costumam ser extremamente compreensivas com os outros e extremamente duras consigo. Elas se cobram por sentir demais, por precisar demais, por errar demais. Romper com esse padrão exige desenvolver uma escuta interna mais justa. Validar os próprios sentimentos sem imediatamente desqualificá-los. Reconhecer que sentir não é exagero, é sinal de humanidade. Aos poucos, a pessoa começa a perceber algo fundamental, que o mundo não desmorona quando ela se posiciona.
que algumas pessoas se adaptam, que outras conversam, que muitas nem reagem negativamente. E quando alguém reage mal, isso não significa que ela errou, mas que tocou em limites que antes não existiam. Isso é parte natural de qualquer relação real. O conflito saudável não destrói vínculos, ele os ajusta. Existe também uma libertação profunda quando a pessoa entende que não precisa ser constantemente agradável para ser amada, que amor não é uma recompensa por bom comportamento, que pertencimento não se compra com silêncio. Essa compreensão não acontece de uma vez. Ela se constrói com experiências novas, com erros, com ajustes. Mas cada vez que a pessoa escolhe não se apagar, algo interno se fortalece. O medo de incomodar está intimamente ligado à ideia de que o outro é mais importante, que o conforto alheio deve sempre vir primeiro. Romper com isso não significa inverter a lógica e passar a ignorar o outro. Significa se incluir na equação. Significa entender que duas necessidades podem coexistir, que dois desconfortos podem ser considerados, que relação não é sobre quem cede sempre, mas sobre equilíbrio. Com o tempo, algo muda na forma como a pessoa se percebe. Ela começa a se sentir mais presente no próprio corpo, mais inteira nas conversas, mais conectada às próprias vontades. A ansiedade social diminui, não porque o medo desapareceu totalmente, mas porque a pessoa já não vive exclusivamente para evitá-lo. Ela aprende que pode lidar com a possibilidade de desagradar, que isso não define seu valor. Esse processo também traz luto. O luto pela versão de si que passou a vida tentando ser invisível. O luto pelas oportunidades perdidas, pelas palavras não ditas, pelos limites não colocados. Sentir esse luto é importante. Ele marca o fim de um ciclo. Ignorá-lo mantém a pessoa presa ao passado. Reconhecê-lo permite seguir em frente com mais consciência. A psicologia das pessoas que têm medo de incomodar revela algo essencial sobre o ser humano, que a necessidade de pertencimento pode levar à negação de si mesmo, que o desejo de ser aceito pode custar caro demais. Mas também revela que esse padrão não é definitivo. Ele é aprendido. E tudo que é aprendido pode ser revisto. O caminho não é se tornar alguém barulhento, dominante ou indiferente. O caminho é se tornar alguém presente. Alguém que fala quando precisa, que silencia quando quer, não por medo. Alguém que entende que ocupar espaço não é um erro, é uma consequência natural de estar vivo. Quando a pessoa deixa de viver com medo de incomodar, ela não se torna um problema para os outros. Ela se torna uma presença real. E presença real transforma relações. Porque onde antes havia alguém se desculpando por existir, agora existe alguém que simplesmente existe, sem pedir licença, sem se reduzir, sem desaparecer.